Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Mariana, Manu, Gabi, sejam todos bem-vindos. Só vou aguardar a Eliara entrar para a gente iniciar o nosso bate-papo já, para a gente ser o mais rápido possível, dentro de uma hora, né? Conseguir abranger o máximo de assuntos e não enrolar vocês. Estou só esperando a entrada da Eliara. Boa noite, Camila. Boa noite, Cauane. Boa noite, Beatriz, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Bom, a Eliara já entrou. Eu vou chamar ela para a gente iniciar nosso bate-papo. A gente vai dividir a nossa conversa em 3 momentos. Então, em um primeiro momento, a gente vai conversar os aspectos gerais, né, da história e trajetória da Eliara, e depois a gente vai detalhando os assuntos. Muito boa noite, Eliara. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Será que a conexão tá boa? Deixa... Oi? Tá dando pra me ouvir certinho? Tá dando para ouvir certinho. O pessoal, se tiver problema para ouvir a gente, avisa também. Eu tô sem fone, e aí eu volto a colocar para a gente ouvir, para vocês ouvirem bem a gente. Vou começar o nosso bate-papo já, Eliara, porque a gente tem um tempo um pouco limitado para a gente não atrasar e não ficar sem nenhum assunto para conversar com o pessoal. Só lembrando, pessoal, vocês podem mandar perguntas para nós. Se a gente não conseguir responder vocês aqui, eu passo elas para a Eliara e dou um jeito de retornar a vocês as respostas feitas por ela. A primeira pergunta e dúvida que nós mais recebemos, Eliara, é exatamente sobre a sua trajetória. Então, eu vou pedir você primeiro para se apresentar, lembrando que o Eliara, a gente é colega de turma, mas eu também não conheço a Eliara, então eu conheço muito pouco, né, Eliara, só de convivência do dia a dia, né, a gente não tem uma convivência extra. Então, eu vou pedir a Eliara para se apresentar, e na sequência, Eliara, conte para nós um pouquinho de como foi a sua trajetória até chegar hoje à Medicina UEL. Tá, então, meu nome é Eliara, eu tenho 21 anos, tô no segundo ano de medicina da UEL, igual o Josué, e eu sou de Cornélio Procópio, que é uma cidade meio pequenininha, que eu acho que não tem nem 50 mil habitantes, e ela é a 60 quilômetros de Londrina. Então, para ajudar a contextualizar, para falar da minha trajetória, acho que eu preciso falar justamente. Eu vim de Cornélio, então todo o meu ensino, até o ensino médio, eu tive em Cornélio. E o ritmo era muito diferente do que a gente tem em cidade maior. Então, eu e os meus amigos do ensino médio, a gente não estava muito ligado em vestibular, em passar mesmo, ter uma rotina muito delimitada, sabe? De estudos mesmo, focado para aquilo que a gente queria. Porque a gente nem sabia direito o que a gente queria. Então, mesmo Isso. eu tenho estudado em uma escola boa, com professores ótimos, particular, sempre estudei em escolas particulares, era muito diferente, sabe, do que eu encontrei em Londrina. Então, depois que eu me formei de ensino médio, eu fui para Londrina fazer cursinho, daí eu fui para o Max, que eu não sei se todo mundo conhece, quem que está aqui assistindo. Então, sabendo disso, que eu fui, tipo, bem crua pra saber das coisas que eu precisava para passar em medicina, então eu fui pro cursinho. Daí, no primeiro ano de cursinho, nossa, eu sofri demais. Porque Imagino. diferente, porque os professores, eles perguntavam um negócio, parecia que a sala inteira dava resposta em coro. E eu ainda estava processando o que Aquela. perguntado. Então foi Sim, um choque de realidade mesmo. Mas, imagino. no momento que eu entrei, eu fiquei 100% focada para fazer valer a pena aquilo que eu estava. Aquilo que minha mãe estava me possibilitando, de poder estudar em uma Sim. cidade maior. Nessa época, então, eu era bem bitolada.
Então, acho que quem fazia cursinho comigo, sabe, vai pensar que no segundo ano de cursinho eu também era muito bitolada, mas no primeiro ano de cursinho eu Sim, era muito bitolada. Então, eu estudava muito, eu engolia o almoço e daí eu já ia, já voltava. tá, sabe? E daí, aos poucos eu fui começando a evoluir e aprender um pouco mais que tinha que desacelerar um pouco, sabe? Então, na Sim, época do primeiro ano de cursinho, eu fazia bastante exercício, acho que as pessoas perguntaram, né? Eu fazia bastante exercício, era basicamente sim, o que eu fazia, só que eu fazia alguns resumos também nessa época. Então, eu fazia resumo de sim, matérias como física moderna, fazia de sociologia, de filosofia, de história do Brasil, alguns de geografia, que eram as matérias que eu achava que eu ia precisar revisar no futuro, porque eu tinha dificuldade de assimilar. Já no segundo sim, ano, eu já tinha uma base melhor, então eu já ia, eu, eu tinha um conhecimento sobre todas as matérias, então eu sentia que eu precisava investir mais só na revisão mesmo dos conteúdos, porque sim, detalhes que me fugiam do controle, sabe? Então, sim, na época, eu fiz muito exercício mesmo, eu só fazia exercício. E daí, ao invés de fazer resumo, a parte de, por exemplo, de sociologia, que era uma eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu pegava, por exemplo, num dia eu tive aula sobre Marx. Daí eu pegava uma folha de caderno e eu escrevia tudo que eu sabia sobre a teoria dele. É, sim. sabe, tudo que eu sabia, até, Escrevendo. Sim. até pensando já na discursiva. Então, esse foi basicamente o meu segundo ano de cursinho. Daí, nessa época, eu já tinha desacelerado um pouco, eu já conhecia mais meus limites, e daí foi, né, nesse segundo ano de cursinho que eu passei. Que ótimo. Você tocou em um assunto, Eliara, que não fizeram uma pergunta, mas eu recebo bastante pergunta e eu vou te perguntar, que era as formas de revisões, né? Você mencionou que no seu segundo ano você estava mais confiante com a matéria e aí você utilizava mesmo seus resumos para revisar. Como é que você fazia essas revisões, Eliara? Na verdade, eu sentia o conteúdo na hora, assim. Eu sentia que, por exemplo, Sim, eu fazia basicamente exercício com base em aula dada, aula estudada. Então, a gente tinha aula sobre Revolução Industrial, sobre qualquer tema, então eu ia lá e e fazia. exercício. Por exemplo, se eu Sim, via que eu fazia porcentagem de erros. Se eu via que os meus erros tinham sido, por exemplo, 25% daquele módulo, eu já ia partir para o resumo que eu tinha, ou dava uma lidinha sobre o conteúdo e etc. Senão, sim. eu partia para frente mesmo. Sim, nossa, muito bom. E é uma coisa que a gente que influencia muito, né, Liara? Os resultados que a gente está tendo que vai guiando o estudo, né? Porque você vai vendo ali nos seus acertos onde está indo melhor ou não. Com base na sua experiência, no preparo que você teve durante esses 2 anos, vou te fazer uma das perguntas que a gente recebeu. Você acredita que é possível entrar na UEL em medicina sem ter feito um cursinho? Sem passar por esse processo de conhecer a prova, de conhecer esses macetes, necessariamente em um cursinho? É porque, com certeza, né? É porque depende muito de quem você é. Porque, por exemplo, como eu Sim. no meu ensino médio, eu varziei muito, sinceramente. Todos nós. Mas se você tem maturidade, se você tem dedicação, foco, uma rotina de estudos estabelecida, se você tem um bom Sim, emocional, principalmente, que eram coisas que eu não tinha no ensino médio. Eu cheguei para fazer cursinho em Londrina, eu chorava todos os dias. Por 3 meses, sim, todos os dias, porque eu estava longe da minha mãe e tudo mais. Então eu não tinha essa maturidade, esse emocional para conseguir passar mesmo no terceiro ano. Eu ia sofrer muito na faculdade se eu conseguisse sim, passar. Então, mas com certeza, tem várias pessoas que estudam com a gente, calouros que passaram direto do terceiro ano. sim, É muito possível, sim. sim, verdade.
né? É mais a questão de controle mesmo, né, Yara? É você ter o controle do seu estudo, ter o seu ritmo, e isso ajuda e leva bastante. Bom, a gente já respondeu a pergunta, né? Horas de estudo, né? Você já mencionou no primeiro ano que você estudou. Então dá para perceber que você estudou de 14 a 16 horas, né? Porque bitolada, nesse sentido, estudava bastante no seu primeiro ano, né, Yara? Olha, eu acho que não chegava a tudo isso, não. Não chega. Mas eu estudava bastante, sim. Por exemplo, tipo, no Sim. cursinho eu ficava no intervalo fazendo exercício, sabe? Não dava essas pausinhas, sabe? Que as pessoas Sim. normais costumam dar. Mas justamente poder, tipo, chegar em casa e poder relaxar um pouco melhor, etc, sabe? Poder ligar pra minha mãe e tal. Sim. Sim. Nossa, muito bom. Eu vou passar para as outras perguntas que a gente recebeu, que já é mais focado em relação à redação. Antes, eu vou pedir só para você falar como é que foram os seus resultados, e aí eu vou para a primeira pergunta, que é como é a prova de redação da UEL? Então, a redação eu gabaritei no meu ano. A nota máxima acho que é 12. Então eu tirei 12. Então, na verdade, eu não sei exatamente como isso aconteceu. Mas, Que enfim, isso? eu vou falar um pouco sobre como foi o processo para mim. Para você, sim. Meu primo, mensagem. Ele passou em primeiro lugar na UEPG e fica aí, enchendo o saco. Bom, Ó, então, por exemplo, primeira coisa, a gente tem que conhecer os nossos pontos fracos. Por exemplo, para mim, eu tinha muita dificuldade em usar conectivos. sim, Sabe, eu tinha pouco repertório. Então, porque eu gosto dessa escrita fragmentada, sabe? Vários pontos, etc. Então, eu tinha que sim, praticar muito. E a gente vai se adaptando, treinando muito, escrevendo muito. Nessa época, eu ficava procurando muita coisa. Então, eu achei um canal no YouTube que ele. Eu até anotei aqui. Ele chama Hey Debbie, que é de uma menina que ela tinha passado em direito, depois ela mudou para medicina. E daí sim, ela lia as redações dela e tudo mais, ela fazia esse tipo de coisa. E eu achei muito legal, porque as redações dela eram muito bem escritas. Então, uma vez ela disponibilizou Drive cheio de redação dela, ela também disponibilizou uma lista de conectivos. Então, eu fui buscando suprir essas minhas. sim, E eu achei muito legal esse drive de redações dela, porque ajuda também quando a gente corrige a redação do outro. Porque às vezes a gente não enxerga na nossa o que a gente pode enxergar na do outro e não necessariamente ler uma redação e pensar que você quer fazer igual. Você vai fazer uma leitura crítica daquilo que você pode pegar para a sua. Além disso, você tem que também ter conteúdo para conseguir escrever. exato. Você tem que ler bastante, você tem que ler Sim, jornal, artigos de opinião, revistas, guias de atualidades, ler livros. Os livros da UEL tem uns que são legaisinhos, sim. Os de poesia eu não suportava, mas tem dois. até passar o seu tempo. E você também tem que estudar muito bem as outras matérias, porque senão você não vai ter repertório histórico, geográfico, Exato. sociológico, filosófico para citar alguma coisa, ou, por exemplo, algo do tipo. Daí, a gente também tem que ler bastante as redações que são consideradas boas para aquele vestibular que a gente quer. O vestibular da UEL é, acho que de 2 a 5. Acho que duas a quatro, acho que 2 a 4, se eu não me engano. Um negócio assim. Algo assim. São 3. Então, o vestibular da UEL ele é sempre baseado em 2 a 4 redações, mini redações, né? Que vão É, tipo 10, 12, 5 linhas, até 4 linhas. Então, nunca vai ser uma redação estilo Enem, assim, para você fazer com intervenção. Então, sim. você pega uma revista que tem de diálogos. Eu vi até que você comentou sobre ela no Instagram.
Lá eles vão comentar as redações que estão boas, que não estão tão boas assim e tudo mais. Inclusive, para quem tiver interesse, a minha tá lá. Acho que é a revista de 2019. 2019, isso. Vestibular 2019. Ela tá lá, as três. E daí você também tem que praticar muito para você melhorar, né? Porque, por exemplo, a minha escrita é muito longe de ser perfeita. Inclusive, acho que 2 semanas antes da segunda fase, eu mandava a minha redação pro meu professor corrigir e tudo mais. Ele falou que a minha redação era promissora. Nossa! A redação era perfeita, entendeu? Então foi um choque ainda maior quando eu recebi nota máxima quando o resultado saiu. Então, você tem que treinar bastante. E, e uma coisa que eu fazia também era discutir sobre temas polêmicos que podem eventualmente cair. Por exemplo, eu discutia muito com a minha irmã, às vezes ela tinha algum pensamento diferente do meu, então a gente trocava ideia, daí só uma ideia é que a gente evolui, que a gente aprimora o nosso pensamento. Então, para falar um pouco mais da prática, eu fazia 2 redações curtas e uma estilo por semana, mais ou menos. E eu sempre levava para correção. Sim. O Max também, ele tinha uma plataforma chamada Redação Nota 1000. Que daí a gente digitava a redação e mandava para correção e a redação voltava. Então a gente só tinha que pegar lá na direção, sabe? Mas dá para você ter a compra individual também desse aplicativo e eu achava a redação deles boa, a correção deles boa. E você vai adaptando. Se você acha que você precisa fazer mais, se você acha que dá para fazer um pouco menos. O importante é você ter uma constância, porque só tendo constância que você vai perceber a evolução mesmo. Sim. Nossa, muito bom. Pior que é exatamente isso, né? Então, o primeiro dia que você faria é conhecer os seus pontos fracos e investir em cima deles para preparar para a redação da UEL em específico, né, sabendo dessas exigências dela. E aí eu te faço uma segunda pergunta. Você disse que treinava bastante as redações. E, como você mesmo citou, as redações da UEL, elas são, às vezes, mini-redações, né? Praticamente mini, né? No nosso ano de 2019, acho que tinha um texto de conclusão que era um dos menores, acho que era 4 ou 5 linhas, se não estiver enganado, disponível. E aí veio uma pergunta, que é como que eu vou treinar para uma redação, como que eu vou simular, né, digamos assim, um ambiente de redações da UEL que pode ser bem diverso. Aí, para essa pergunta, como é que você fazia para treinar para essas diferentes formas que poderiam aparecer, desde textos com, entre aspas, quase completos, até textos bem pequenos, como análise de charges, por exemplo, que vem na UEL? Por exemplo, eles são muito abrangentes, né? Pode cair até, eles falam um tutorial, uma narrativa. Então, Muito. acho que se caísse narrativa, eu sentava, eu chorava, sério mesmo. Mas, então, os professores, eles sempre falavam que a gente tinha que se pautar mais para aquilo que estava sempre caindo, sabe? Por exemplo, caía um texto dissertativo menorzinho, uma charge sempre cai. Então, a gente foca bastante em fazer bastante desse estilo. Mas a gente também tem que ter ciência de que a gente pode ser surpreendido. Então, eu procurava, menos especificamente, sabe? No Google, por exemplo, alguma narrativa e tudo mais. E procurava modelos e tentava me pautar em achar alguma coisa interessante. E daí eu treinava e levava para o monitor de redação corrigir para ver se o que podia melhorar, o que não podia fazer, etc. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu achei que é muito importante mesmo, é que é gramática. Gramática é muito importante para ter uma redação bem escrita. Então, desde o início do ano letivo, eu estudava gramática, não deixava acumular dúvida, para saber, sabe, onde posicionar cada vírgula, crasear, concordância, concordância nominal, porque senão a redação ela fica fraca. Você vê que não está bem escrita, a pessoa ela já vai desanimar para saber o seu argumento. Então,
A minha redação ela é até simples, mas ela é gramaticalmente correta dentro do possível, entendeu? Eu tento ser Sim. minuciosa nessa parte. Tem, na minha, ao meu ver, parece que pode ser um diferencial na prova de redação, porque eu não vejo qual pode ter sido o meu diferencial, entendeu? Fora isso. Então, eu acho muito importante sempre estar. É porque não tem gramática na primeira fase da UEL. Então, tem gente que deixa muito depois, sabe? E não pode isso acontecer, porque gramática é importante para vocês ter uma boa redação também. Nossa, é verdade. Faz muito sentido. Não adianta ter argumentos e não escrevê-los corretamente, né, Viara? Fica vago. Aproveitando, eu vou fazer uma pergunta que apareceu de uma das pessoas que está nos acompanhando nessa live. Eu não anotei o nome, mas ela perguntou se você gravava dados estatísticos para redação. Você chegou a fazer isso nesses materiais que você lia, artigos de opinião? Você gravava dados para redação ou só como argumentação mesmo adquirida dessas leituras? Era só argumentação adquirida mesmo, porque eu tenho uma memória meio ruim, sabe? Então, por exemplo, Ou a página 2. nossa, jamais. Às vezes alguma citação, mas às vezes quando é uma citação muito clichê também, tipo Kant, a educação, tem algumas umas citações que elas são muito clichês, que também às vezes nem vale a pena. Então, às vezes eu preferia me pautar mais para minha argumentação construída ao longo do meu ano de cursinho do que ficar gravando os dados estatísticos. Sim. Nossa, certinho então, né? Eu só vou responder uma segunda dúvida que apareceu aqui. Um comentou que estava travando, então a live vai ficar salva, tá, pessoal? Depois que a gente terminar, eu vou salvar e vou deixar no GTV para vocês voltarem e ver depois. Qualquer coisa, se continuar ruim para vocês, a gente dá um jeito e reinicia novamente. Depois vocês me confirmam se está certinho, então. Eu vou continuar, então, com as perguntas ainda né, relacionada à redação, e uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre colocar palavras difíceis. A gente até discutiu em algumas lives que a gente está fazendo de redação para o Enem, que às vezes a gente acaba se empolgando e vou colocar uma palavra muito difícil para impressionar o corretor. E, sei lá, vai que ele me dá uns 10, 20 pontos a mais por isso. E eu vou te perguntar, você usava palavras difíceis em sua redação? Isso foi uma preocupação que você teve enquanto você escrevia? Ou zero preocupação com isso? Não, eu não me preocupava com palavras difíceis. Claro que às vezes batia uma, uma noia e daí eu uma coisa, principalmente tipo conjunção, alguma coisa diferente, sabe? Só que eu não Sim, me preocupei em palavras difíceis. Só o normal, entendeu? Porque senão sim. eu não. Eu acho que se você não tiver convicção daquilo que você está escrevendo, nenhuma palavra difícil vai conseguir disfarçar alguma coisa, entendeu? Ou aumentar a sua nota. Nossa, é muito bom. Eu vou te passar mais duas perguntas que a gente recebeu da live e eu vou deixando as minhas para trás, que a prioridades é essas que estão aparecendo. Uma das perguntas que a gente recebeu foi: você utilizava quais citações em sua redação? Né, quais que era comum de você usar? Eu usava sociólogos. Eu adorava citar a Escola de Frankfurt. Eu citava às vezes Kant. Citava mais esses sociólogos contemporâneos, sabe? Mas eu não citava muito, não. Porque eu tinha medo de citar errado. Eu entendo. Nossa, bom. Uma outra pergunta que a gente recebeu, Eliara, foi quantas vezes é bom repetir o mesmo gênero do texto, né, pelo que eu entendi, e se você refez redações anteriores, como da UFPR, da UEM, e eu vou estender até para a própria UEL, se você já chegou a repetir, a refazer as redações que foram cobradas em vestibulares anteriores. Eu acho assim, que se você tem um vestibular que você quer muito e você vê que cai muito de um gênero, você tem que treinar até você ficar bom nele. Se tem alguma coisa que você vê que tipo caiu uma vez em 10 anos, você vai treinar, mas para você ficar minimamente seguro e não ser tão pego de surpresa, Sim, entendeu? Você tem uma segurança mínima de que você vai conseguir fazer. Agora, se é uma coisa sim. que cai muito, você tem que treinar até você ficar bom mesmo.
Fica mais tranquilo, né? Tranquilo, quase 100%, né? A Isso. outra pergunta que a gente recebeu é qual das propostas você fez para achar no site da UEL. Só me confirma, os três modelos eu não confirmei, os três modelos de redação nota máxima do vestibular 2019, que está nas revistas, são seus? São os três, né? Os três modelos. Não, é porque assim, aí eu fico com vergonha. É porque eles postam textos satisfatórios, textos mais ou menos satisfatórios, eu Mais não ou lembro o termo, menos. e termos redações insatisfatórias. Isso. Meu, eles colocaram como casos especiais no final, e daí eles colocaram as três redações em sequência, entendeu? E depois eles comentaram falando que a nota tinha sido máxima, etc. Isso. Então, só para confirmar, pessoal, tá no site da UEL, que é copsuel.br, se eu não estiver enganado. Se você digitar copsuel, você vai conseguir já acessar o site do vestibular. No seu canto esquerdo vai ter uma abinha escrito vestibular, seleciona vestibular 2019, seleciona revistas, diálogos pedagógicos, vestibular 2019 e procura então na seção casos especiais. Então, estão as três redações da Eliara. Não está aqui na nossa Isso. página. Se ela autorizar, a gente traz as redações de lá e coloca na página também, mas aí eu peço autorização dela depois para a gente fazer isso. Então, só confirmando, está lá no site da UEL, da COPS UEL. Uhum. A redação que tem uma letra mínima, que todo mundo reclama comigo que eu fiz uma letra mínima, não tem nada. Acho que não tem mais pergunta aí da galera que está com a gente agora, então eu vou continuar com as perguntas que a gente já havia recebido anteriormente. A última pergunta, né, sobre redação é quais eram os temas menos convencional que você chegou a fazer para o UEL, né? Se tinha algum específico que você fez. Olha, eu vou confessar, mas é uma coisa que não deve ser imitada, porque eu não fazia essas coisas de editorial, sabe? Esses temas Sim, muito, muito diferentes. Eu acho que eu nunca fiz um editorial, sim. por exemplo. Então, assim, os menos convencionais, assim, ai, sei lá, narrativa. O que mais que pode ter? Eu nem tô lembrando aqui. Porque cai muita Hum. dissertação, charge, essas coisas, né? Cai muita interpretação de charge, né? Pelo menos uns últimos dois, três últimos anos teve, as dissertações pequenas, né? Mas então aí está respondido. Eu vou passar para o tópico, Eliara, a gente fala. Acho que eu esqueci de responder, que você tinha perguntado que alguém mandou se eu fazia o WEM. Ah, é verdade. Se você refez isso, as provas da UEM e da UFPR, de redação. Eu fazia. Principalmente, na verdade, assim, no começo, todo ano eu fazia, tipo, redação toda semana, era lei, né? Só que quando eu passei para a segunda fase, daí eu comecei a fazer só essas redações mais curtas mesmo. E daí eu fazia federal, UEL, porque teve uma hora que esgotou, entendeu? No começo do ano já tinha Uhum. feito as da UEL, daí eu repeti, fui fazer de novo, e daí já não Sim. tinha mais o que fazer da UEL. Então eu fui fazer federal, o EM também, eu sempre tentava o EM, o EM vestibular de inverno, e daí o de verão também. Tem várias propostas que eu acho que ficam. Dá para você treinar bastante com esses dois vestibulares. Não, então, muito bom. Então você refazia os vestibulares, especificamente redação dessas duas universidades. Uhum. Eu vou passar para a prova, né, de uma prova geral como um todo, e eu uso e faço a pergunta que a gente recebeu agora. Uma das perguntas que a gente recebeu era quais dicas, Eliana, que você daria para a prova de conhecimentos gerais. Para quem não sabe, é a primeira fase da UEL, com 60 questões. Quais as dicas que você daria para essa primeira parte da prova? Então, acho que é muito igual a redação, né? Você tem que fazer muita prova anterior, porque tem muita gente que fala que, por exemplo, um conteúdo não vai cair de novo. Mas, enquanto você vai fazendo a prova, você vai percebendo padrões. E as pessoas falam que a prova da UEL é doida, mas ela tem uns padrões que você vai percebendo quando você vai repetindo a prova. Inclusive, por exemplo, eu pegava uma mesma prova da UEL para fazer, eu conseguia errar a mesma questão umas 4 vezes, entendeu?
Então, esse padrão conseguir fazer a prova da UEL com confiança quando você chegar lá. E às vezes os conteúdos eles se repetem sim, as pessoas, os pessoas que fazem prova, eles pegam tipo questões idênticas. Uhum. E daí uma coisa que eu penso é que às vezes cada pessoa tem maior facilidade com um tipo de prova discursiva, somatória, mas você, por exemplo, eu ficava tipo na UEPG. No inverno de 2018, eu acho que eu fiquei em 300 e não sei das quantas. Na UEM eu já fiquei em 520. Daí depois eu melhorei, fui melhorando para 200 e pouco. Não era nada também. Tipo, eu ia muito mal na UEM, na UEPG, porque era um somatório, mas eram provas que eu não gostava. Então, eu não gostava, eu não praticava, então eu nunca ia ficar boa. Se você quer mesmo o EL, mas você acha que não é uma prova que você se dá bem, você tem que ir treinando para aos poucos, cada vez mais você vai começar a gostar mais dela, porque você vai pegar o jeito dela e você vai conseguir ir melhor. Sim, aperfeiçoar, né? Vai adaptando mais ao jeito, né, da UEL cobrar e de É, fazer você não prova. pode ter medo da prova da UEL, porque senão ela te come. Exatamente. Exatamente. Ainda sobre a primeira fase, Eliana, uma segunda pergunta que a gente recebeu foi como é que você estudou para artes, que aparece lá na primeira frase. Como que você estudou para essa matéria específica? Então, curiosamente, artes e matemática foram as únicas matérias que eu gabaritei na primeira fase. Oh, que legal, eu não sabia. Então, artes tipo, você tem que estudar tudo, né? Você tem que saber barroco, neoclassicismo, tudo, enfim. Só que cai mais, inegavelmente, arte contemporânea. Então, você vai, ao longo do tempo que você vai refazendo as provas da OEL, você vai vendo um termo diferente. Intervenção, instalação, uns nomes assim que às vezes eu nem sei, mas pop art, tudo isso. Então, você vai vendo, vai procurando sobre esses nomes no Google tipo, se você não tem uma aula boa, né, de artes, para você tentar se inteirar do que aquilo é, para você conseguir saber do que se trata quando você chegar lá na hora da prova, porque eles não fogem muito do que eles sempre cobram. Eles sempre vão cobrar as mesmas coisas. Às vezes eles cobram uma coisa que é muito nada a ver, mas que, tipo, é muito difícil de alguém saber, entendeu? Então você indo pelo que eles sempre cobram é mais fácil. Sim. É um cuidado que tem que ter, né, Eliana? Algumas vezes, alguns assuntos são extremos, né? Não é a regra, né? Vai aparecer e aquilo depois não te assustar. E foi bom você mencionar isso, que eu lembrei de uma segunda pergunta que está aqui para a gente, né, que era para ser feita a você, que é como é que estava o seu emocional. Eu vou dividir falando da primeira fase. Como é que você estava emocionalmente para a primeira fase da UEL e aproveitando esse tópico de questões, às vezes, muito diferentes, e como é que você lidava quando você via com essas questões da prova? Que às vezes a gente pode desesperar e aí acabou. Né? E a gente esquece o que a gente já sabe e tudo. Como é que estava o seu emocional no dia da prova, na primeira fase, e como é que você lidava com uma questão que às vezes você não sabia? Então, isso é importante. Se você não sabe, você pula para a próxima. Você não vai ficar perdendo seu tempo naquela questão. Meu emocional, no primeiro ano, eu era mais bitolada, então eu tava mais nervosa. Então, eu Sim. levei resumos para ler antes do portão abrir e, e tudo isso. Já no segundo ano, nem os resumos eu levei, eu não li nada, eu tava mais tranquila, mais segura de que eu tinha estudado bastante e mais nada do que eu fosse poder ler lá e ia resolver alguma coisa. Isso ia me deixar mais nervosa. Então, no segundo ano eu tava mais tranquila. Mas essa questão do emocional a gente tem que trabalhar desde o início, né? Porque senão você chega lá pra prova, você se apavora mesmo. Verdade.
Eu vou passar já para as questões da segunda do segundo dia, né, da segunda fase, especificamente do segundo dia agora. Uma das perguntas que a gente recebeu é como é que você se preparava para as questões discursivas. Voltando, para quem não sabe, a segunda fase da UEL tem 2 dias. Né? No primeiro dia, responde as questões de literatura, língua portuguesa, faz a redação. E no segundo dia, são questões abertas, de química, biologia e sociologia. Sobre essas questões abertas, como que você se preparava para responder elas? Então, chegou. eu- quando eu passei, quando eu passei, eu fui resolver várias questões discursivas, né? Só dessas matérias aí que caíam na UEL. Então, eu peguei questão da UEL primeiro, todas as questões da UEL. Peguei federal, peguei VUNESP, FUVEST, FAMEMA, Unicamp. Eu resolvia todas as questões que eu achava, eu ia lá tirar dúvida com o professor. Só que, por exemplo, biologia e química não são matérias difíceis na UEL, na segunda fase. A primeira fase é mais difícil do que a primeira. A segunda fase é mais fácil que a primeira. Então, às vezes, assim, eu acabei estudando mais do que precisava para biologia, para química, por exemplo, porque tinha umas questões muito difíceis que no final não caiu nada daquilo, sabe? Então, Sim, acho que às vezes vale a pena não ficar, sabe, tão isolado nisso e investir bastante na redação e em gramática, que gramática é uma coisa que tira bastante as pessoas exatamente. de passar. E sociologia, que era sociologia, né? Eu acho que eu tirei 35 de 48, que não é uma nota boa, mas também ninguém ia muito bem em sociologia, sabe? Porque era um menor peso, então, na verdade, tipo, era a prova mais difícil. Os critérios de correção eram muito mais difíceis, mas era mais de boa tipo, não fazia tanta diferença na sua nota assim. Sim, isso é verdade mesmo. Para quem não sabe, ali como a Eliara citou, biologia e química são peso 3 e sociologia peso 1. Né? Praticamente não tem peso, né? Sociologia, a nota que você tira é bruta para a prova do UEL. Em relação às questões discursivas, como é que você organizava a sua resposta? Foi uma das perguntas que a gente recebeu. Era bem elaborada? Você fazia introdução, respondia a conclusão, ou era direto, exatamente respondendo a pergunta como ela apareceu? Era direto. Biologia e química era totalmente direto e sociologia, uma coisa que eu notei, eu não sei se tem gente que só quer medicina aqui, né? Às vezes pode ter alguém que quer outros cursos. Não. Sociologia e filosofia, por exemplo, você não tem tempo. Sociologia eu fiz uma questão no rascunho, depois eu fui passar limpo e tipo, faltava, sei lá, meia hora pro resto, entendeu? Tinham 4 questões, então você tem que tomar bastante cuidado. Eu recomendaria fazer direto, estabelecer bem o que você quer na sua cabeça e escrever direto, sem rascunho, porque senão acho que provavelmente não vai dar tempo. Sim, verdade. Aproveitando que você falou do tempo, vou fazer uma pergunta que a gente recebeu agora. Como é que você fazia? Você fazia as questões na folha de rascunho de biologia e química, na folha de rascunho e depois passava para a folha oficial ou direto na folha oficial? Como é que você organizava isso na hora da prova? As contas eu fazia no rascunho, daí depois eu passava pra, pra original. Porque dá medo de rasgar quando você tá pagando. Então, eu fazia assim. Isso. Agora, em relação à medicina como um todo, o vestibular como um todo, quais pontos, Yara, você acha que é importante, além da gramática e da redação, como você citou, o aluno focar para ter uma boa nota na UEL? Num todo, assim. Isso, pode um todo. Não, na verdade, você tem que treinar bastante tudo, tipo, ser bom em tudo.
e dar mais foco a essas coisas mesmo. Mas vou falar uma coisa que eu acho que talvez muita gente não saiba. Eu fiz o corte na primeira fase. Então, o corte aquele ano foi 48. Eu fiz 48 questões. Então, eu fui para a segunda fase muito incerta da minha vida, entendeu? Eu imagino, sim. Teve até professor que meio que fez um pouco de pouco caso da minha pontuação, etc, sabe? Era um pouco de descrença que eu Nossa, consegui passar. Mas sim, é justamente importante ver isso, que, tipo, a primeira fase só serve para você passar, entendeu? Para a segunda. Eu também nem sei como que vai ficar agora, né, com a pandemia, como que vai ficar o molde do vestibular, mas teve pouco peso realmente para eu conseguir passar na UEL. sim. Na verdade, foi até bom você tocar nesse assunto, Nayara, que às vezes preocupa muito, né? E a primeira fase da UEL, todas as questões têm o mesmo peso, né? Elas valem todas um ponto, alguma coisa, se eu não estiver enganado. E é na segunda fase que estão os pesos mesmo, né? Não, na primeira fase não existe. Você só tem que acertar o mínimo para não ser eliminado, né? E É, não tem uma diferença de disciplina. Eu vou te passar das perguntas que a gente recebeu agora. A primeira pergunta é como. Epa, pera, que desapareceu para mim. E aí é um idoso mexendo com tecnologia, não sabe voltar. Aí consegui voltar. Como que você se preparou para as questões de literatura? É importante ler os livros? Ou você só via análise, lia alguns livros de análise? Como é que você fez para literatura especificamente? eu li a maioria dos livros. Só que, por exemplo, teve Mia Couto. Eu não entendi nada daqueles contos dele lá. Então, para mim, teve que ser análise mesmo, porque senão eu não conseguiria. Então, às vezes, você vai perder seu tempo tentando entender alguma coisa que você só vai estar perdendo seu tempo mesmo. Então, às vezes, vale mais a pena você buscar uma análise completa. O BIT, ele faz análises muito boas, ele tem curso. Então, acho que vale a pena. Eu assisti o curso dele. Obrigada, Pedro. E foi isso que eu me preparei para literatura. Ok, então. Eu tenho outra pergunta, que é em relação ao que vocês consideram sobre o UEL retirar a segunda fase no próximo vestibular por conta da pandemia. E o corte aumenta. A primeira, que é uma questão um pouco incerta, né? A gente ainda segue aguardando a UEL, mas o que você acharia disso? E a segunda é se o corte aumenta. Eu vou aproveitar e fazer um gancho. Como você conhece mais a UEL do que eu, é daqui, existe muita variação no corte para sua modalidade na UEL, ou sempre eles estão próximos? E existe, né, a possibilidade desse corte aumentar, né, uma especulação aí. Até 2018, a maioria, tipo, não teve muita oscilação. Foi, tipo, até 46, às vezes 45, um ou outro 48, sempre foi 46. Teve um ano bizarro, que eu acho que foi no meu primeiro ano de cursinho, que o corte acho que foi 43, porque a prova tava bizarra, bizarra mesmo. Tinha muita questão a ser anulada, tinha muita coisa que dava dupla interpretação, então o corte abaixou muito. Logo depois, o vestibular estava coerente, a prova estava coerente, então subiu para 48. Ano passado, acho que foi 48 também, eu não lembro. Também não lembro, mas acho que foi algo em torno disso. Então, e daí vai por essa média aí. Dá para você sentir, resolvendo as provas anteriores, tipo, esse ano você saiu bem, tipo, tava mais fácil, dá para você sentir que o corte vai subir. Tanto é que quando eu fiz 48, que é o ano que a gente passou, eu, eu ainda achava que o corte ia ser ainda maior, sabe? Tipo, ia subir para Sim, 49, uns 50, porque a prova foi mais coerente, ela foi bem escrita. isso. Então, geralmente dá para você sentir por essa base aí. Exato. Uma outra pergunta que a gente recebeu é que
a UEL mudou os livros, né, para esse novo vestibular em 2021, acrescentou alguns livros novos, e aí a pergunta foi como é que dava para fazer exercícios com eles, né, já que não existe, né, não dá para embasar em exercícios anteriores da UEL. Eu vou estender essa pergunta para você com um pouco modificada, Eliara. Como é que você fazia, exemplo, para treinar, né, um livro que não tem na UEL? Você buscava outras questões? Como é que você aconselha? Buscar outras questões de vestibulares, procurar no Google? Então, porque na verdade é, eu não resolvia muita questão de literatura, para falar bem a verdade. Eu só assistia bem a análise para ir fazer a prova, essa questão de exercício. Até porque, às vezes, o que eles fazem é combinar, né? Exercício de literatura com uma gramática, etc. Então, eu não me atinha muito a isso. Não vou saber dizer com clareza o que poderia ser feito. Eu estava como hoje, né, se vocês não viram, saiu um post sobre as obras literárias e eu vi que tem algumas que são cobradas em outra faculdade já, né? Acho que tem uns livros que são da UFS, que tem outros que acho que já foi cobrado na UFPR, e tem um que, se eu não me engano, é da FUVEST, dos novos que entraram na UEL. Talvez ajude o pessoal também, né, procurar essas questões lá que quer responder questões de literatura nesses vestibulares em específicos, né, que possivelmente acaba achando. Uma outra dúvida que apareceu, Eliara, que é a nossa pergunta de sempre. Ainda dá tempo de preparar para o Enem, para o UEL? Dá tempo de preparar e de conseguir uma vaga o ano que vem no UEL? Ah, com certeza, né? Agora que vai ser em janeiro ainda, você tem o quê? 6 meses ainda para se preparar. Acho que pra você revisar bastante, fazer bastante redação, treinar bastante, que ainda dá tempo sim. Outra pergunta que chegou para a gente, um outro comentário, né, que alguns dos livros são cobrados na UEM também. Então, vocês podem dar uma olhada lá no site da UEM, que é o cvu.em, né, e talvez vocês encontrem também questões dos novos livros que chegaram na UEL. A segunda pergunta, Eliara, para você, foi imprescindível ler os livros para responder as questões de literatura, ou com as aulas que você teve, resumos, dava para responder? Foi essencial ler os livros? Não foi essencial, não, até porque muitos livros como eu falei, eu nem entendia o que o autor estava querendo. Eu precisava mesmo daquela análise, mas eu gostava de ler porque às vezes poderia ter alguma diferencinha do que o professor estava falando para o que realmente estava no livro, que às vezes pode fazer alguma diferença, né? Alguma coisinha que ele não consegue falar exatamente tudo, né? Mas alguns detalhezinhos assim, de impressão do que um personagem estava sentindo, às vezes pode ser perguntado e na análise não estava. Então, às vezes é legal ler assim, mas não acho essencial. Fazer uma análise bem feita é importante. Dentro desse... Deixa eu só voltar aqui, que despencou. Dentro desse tópico, eu vou te falar, aproveitando, né, dos livros, das leituras, você fazia essas leituras, Eliara, sequencial, ou você ia lendo ao longo do tempo? Às vezes o aluno fala assim, não vai dar tempo de ler todos os livros. Você começava lendo desde o início do ano e você já estava se preparando, ou você fazia isso mais para o final? Eu lia desde o começo do ano. No meu, acho que segundo ano de cursinho, tinha uns encontros na biblioteca municipal para falar sobre os livros que iam cair na UEL. Então, às vezes, eu ia em alguns livros que eu achava mais difíceis, tinha roda de leitura, etc., de discussão. Então, às vezes, eu ia. E isso era desde o começo do ano, porque senão chega muito pro final, você tá mais ansioso, e daí você nem tem muita cabeça para isso. Então, o ideal é começar mais no começo mesmo. Se vocês tiverem mais perguntas, continuem mandando para a gente. As minhas perguntas aqui deram uma finalizada, os outros tópicos deixo para depois. A outra que a gente recebeu foi que ainda não saiu a data da prova. Ela falou em janeiro. Isso, foi uma reportagem da UEL, né, Eliara? Foi uma nota que a UEL
soltou que a possibilidade que o vestibular vai acontecer em janeiro. Não tem a data, mas a expectativa da UEL é que seja em janeiro. E a gente também não sabe como que vai sair, né? Como é que vai ser, na realidade. Eu acho que eles iam soltar agora em junho, né? Alguma coisa mais. A gente está todo mundo também ansioso, esperando a UEL liberar como é que vai ser esse vestibular. Aí, uma outra dúvida que a gente recebeu, entrando nas outras perguntas que eu recebi, que a gente recebeu naquela caixinha, que é a possibilidade de trocar a sociologia, né? Vai mudar e sociologia vai entrar no lugar de inglês. A pergunta que eu te faço e que a gente recebeu é se isso ia influenciar muito. Você já chegou a fazer, né? Pelo nível, conhecendo a prova de inglês da UEL, se isso vai mudar muito a cobrança do vestibular. Como é que você veria isso? Então, é que é tudo muito incerto agora, né? Por causa da questão da pandemia. Mas eu acho que não é um motivo para muita ansiedade a questão de ser inglês ou ser sociologia. É uma questão de ansiedade, você não saber como que a prova vai ser ainda, mas essa questão de mudar para inglês na sociologia, como eu disse, a prova de sociologia, ela tinha menos peso, e provavelmente vai ser assim com o inglês também, que é uma específica com menor peso, então não vai influir muito no resultado final, se você não for bem nas outras coisas que tem maior peso. Então, é basicamente isso que ao meu ver, sabe? Sim, é verdade, faz total sentido. Tá? Uma outra pergunta é sobre as questões de história da UEL. Pela sua experiência da UEL, elas são questões mais conteudistas, questões que têm o assunto direto, ou são questões... A pessoa que eu estou comentou que achou um pouco aleatório o conteúdo, as questões de história da UEL, às vezes dando uns devaneios. Como é que você avalia e como é que você se preparou para a prova de história da UEL? Não, realmente, eu tava pensando aqui agora, tipo assim, algum conhecimento mitológico, eu fico pensando, eu nunca saberia isso, meu anjo. Mas a história, tipo, cai questões mais conteudistas, sim, mas essas muito aleatórias, provavelmente ninguém vai saber, entendeu? Então não é... E eu me focava. Eu me focava em saber o conteúdo padrão que todo mundo estava estudando e me garantir nele. As muito sem cabeça sempre vai ter, mas às vezes essas muito sem pé nem cabeça caíam naquelas 1, 2, 3 e 4. Daí ia lá, 1 e 2 dá certo, 1 e 3 dá certo. Daí você tenta ver o que pode... Tenta... Não vão ser todas as 4 que vão estar assim, pé nem cabeça. Então aí você vai tentar, com o conteúdo padrão, achar a resposta. Certo. Deixa eu ver se a gente tem mais questões. A gente está caminhando para o tempo estourar. Acho que a gente tem menos de 5 minutos. A gente tem algumas outras perguntas que são mais especulativas, né? Que é a questão de... Opa! Deixa eu voltar aqui de novo que eu já perdi. Pera. Que seria o nível da prova para esse ano, né? É uma questão que é um pouco difícil, mas pela sua experiência, né, com base no que a gente discutiu sobre os cortes anteriores e nas suas provas que você já fez na UEL, muda muito o nível da prova da UEL de um ano para o outro, ou há um certo, né, com exceção da esdrúxula que você citou aí, que jogou o corte lá embaixo, mas muda muito o nível da prova? Então, eu tive a impressão de que o nível sempre foi mais ou menos o mesmo. Daí teve aquele ano que o nível aumentou muito, mas estava essa prova aí diferente que teve. Só que teve muita cobrança em cima da UEL por causa dessa prova. Então, daí eles tentaram fazer diferente, né? E parece que ano passado eles continuaram nesse padrão mais normalzinho aí. Isso. Uma outra dúvida que apareceu aqui, que eu achei importante, que é as questões regionalísticas, de geografia e história do Paraná. Como é que você estudava essas questões que era mais regional?
Então, no Max, eles tinham revisões sobre geografia do Paraná, sobre história do Paraná. Então, eu participava dessas aulas para era isso que eu fazia. E Para pegar esses conteúdos. fazia algumas questões da UEM, porque lá tem, né, geografia, história do Paraná. Isso. O EPG não, porque o EPG tem, mas eles cobram umas coisas tipo rua de Ponta Grossa. Daí já é demais. Não ajuda muito. É verdade. A gente está caminhando para o fim, para encerrar. Vai faltar 2 minutos mais ou menos aqui para a live encerrar. E eu vou finalizar o nosso bate-papo, te fazendo a última pergunta que a gente recebeu. Hoje, qual dica que você daria para alguém que vai fazer a prova da UEL, além das outras dicas que a gente já deu ao longo da live? Então, quem entrou depois, volte, acompanhe, a live vai ficar salva. E aí, eu te faço essa pergunta final. Qual é a dica? Se a dica ouro que você daria para alguém que vai prestar o vestibular da UEL no próximo ano? Fora tudo o que eu falei, eu acho muito importante você se cercar de pessoas que não te derrubem, sabe? Não te levem para baixo. Porque Te desmotive. comentário negativo que não condizia com a minha realidade e que não leva a gente a nada. Então, ao mesmo tempo, eu tinha uma família muito incrível, eu tinha amigos maravilhosos que sempre me apoiaram em todos esses momentos difíceis, que eu sentia insegurança, que eu sentia tristeza, que eu sentia que eu não era suficiente. Então, você tem que sempre se cercar dessas pessoas e não dar bola para os comentários negativos que alguém Que aparecer. que possa querer te derrubar, porque ela não sabe da sua realidade, ela não sabe como você está estudando em casa, ela não sabe de nada sobre você, então você tem que acreditar no seu potencial e confiar que vai dar certo. Quando você me convidou para fazer a live, foi até meio difícil, porque eu tava meio perdida, sem saber o que falar. Mas daí eu fui lembrando de tudo que aconteceu, cada momento difícil. Eles ficaram muito esquecidos, sabe? Nos últimos anos. Vai passando, a gente esquece fácil. A gente esquece muito fácil, porque tá valendo muito a pena. Então, estudar muito, treinar muito, fazer muita prova anterior mesmo, fazer muito exercício e confiar que vai dar certo, cuidar do seu emocional para que nada possa te derrubar. Nossa, Eliara, fantástico. Eu vou apropriar da fala dos pessoas que disseram. Você é maravilhosa, incrível. Como eu mencionei, eu não conheço a Eliara, né? Eu não sou do Paraná. Eu caí aqui de paraquedas no ano passado e a gente não teve muito contato. Fantástico, uma pessoa incrível. Eliara, muito obrigado por ter conversado com a gente. E acho que acho que tinha dado um pequeno cortezinho, mas tá ok, a gente está quase terminando. Então, Eliara, muito obrigado por ter conversado com a gente, mais uma vez. E a sua última fala é fantástico, né? Fantástico. A gente confiar na gente mesmo e seguir em frente, né? Acho que é tudo isso mesmo. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado. E eu deixo para você fazer o nosso encerramento e a live vai ficar salva, viu, pessoal? Vai estar lá no IGTV. Pode colocar nos stories, eu acho que muita gente já saiu da live, mas enfim, se alguém tiver alguma dúvida ainda, porque não deu, né? Eu sei que eu não li. E tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Se quiser me mandar no direct, qualquer coisa, às vezes eu demoro, mas eu respondo sempre. Então é isso. Muito obrigado, Eliara. Bom final de semana e agradeço pelo convite. Até breve, que a gente não sabe quando é, mas até breve. Contando os dias. Contando os dias. Então tá. Tchau, tchau, Eliara. Tchau, tchau.